Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Pedro Aragão. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia, queridos. No livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Todos encontraram? Vamos ler do versículo 1. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Vamos orar. Querido Senhor, nos ajude agora nesse momento de meditação. Nos dá a tua graça, nos dá a tua paz. Nos dá, meu Senhor, sensibilidade para com a tua voz. E nos dá, meu Senhor, capacidade de entender a tua palavra de um modo espiritual, não apenas intelectual. Que tu estejas falando, Senhor, no decorrer desta meditação. Que tu estejas manifestando entre nós a tua glória e o teu poder, e que tu cumpras, meu Senhor, em nós o teu santo propósito, o propósito de nos edificar, de nos transformar e de nos levar para mais perto de ti. Ajuda-nos, pois, Senhor, nós te imploramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero pensar aqui, eu quero pegar aqui alguns pontos, alguns ensinamentos importantes para a nossa vida e vamos estar compartilhando. Em primeiro lugar, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: o povo de Israel pecou contra o Senhor e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Eu gostaria, se você tiver papel e caneta, que você anotasse esses princípios que nós vamos compartilhar aqui, tá bem? Primeiro princípio, meus queridos, parece que por mais que digamos isso, por mais que ensinemos isso, nos parece que nós ainda não conseguimos assimilar isso. O pecado sempre produz algum tipo de escravidão. Anote. Você pode até botar de um modo mais direto, né? Todo pecado, para que você não tenha mais dúvida.
todo pecado produz algum tipo de escravidão. Porque nós ainda pensamos que alguns pecados nos fazem mal e outros são indiferentes. Não existe isso no reino de Deus. Não existe isso no reino espiritual. Todo pecado produz algum tipo de escravidão. Isso ficou claro para você? Jesus disse para os religiosos da época, aliás, para todos os seus ouvintes, ele fez a seguinte declaração: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Por mais que você diga, eu sou livre, eu não tenho prisões, eu não tenho cadeias na minha vida, e há pessoas, que é muito comum, as pessoas que não tiveram encontro com Deus, que não conhecem a Deus de uma forma íntima, fazerem a declaração de que eu sou livre. E algumas pessoas, inclusive, não querem se converter, não querem entregar sua vida a Deus, porque elas pensam assim: se eu entregar a minha vida a Deus, eu vou perder a minha liberdade. Muitas pessoas acham que um compromisso com Jesus, que entregar a vida a Jesus é uma perda da liberdade. Meus amados, na verdade, a verdadeira liberdade só existe quando nós temos a nossa vida exclusivamente nas mãos de Deus. Porque quando a nossa vida está fora da vontade de Deus, quando a nossa vida está vinculada a algum tipo de pecado, algum tipo de mal, na verdade nós somos totalmente escravos e nem sabemos, nem percebemos. Porque, queridos, o pecado, ele tem uma característica que é muito típica das coisas mais destruidoras na vida. Olha, os venenos mais mortíferos da natureza, ou mesmo, seja qual for, da química, os venenos mais mortíferos são aqueles que causam, ou quase sempre causam, uma paralisia. Eles começam causando uma insensibilidade. Porque quando você toma algum veneno, alguma coisa que causa dor, angústia, você se desespera e procura uma ajuda, uma solução, um alívio para aquela dor. Mas aqueles venenos que agem sutilmente e vão dessensibilizando você não tem uma reação, você vai deixando as coisas acontecerem sem sequer perceber. E parecem até coisas muito insignificantes e sem valor. Mas quando você olha, sua vida se foi, sua vida acabou. E muitas vezes, os piores venenos da vida não trazem apenas uma dessensibilização, mas trazem, piores ainda, são aqueles que trazem um prazer. Um prazer. Assim é o pecado. É o veneno mais destruidor que há na vida, porque ele é sutil, ele não é doloroso. As consequências do pecado são dolorosas, mas todo pecado é suave, é agradável, é prazeroso. Você já notou isso? É prazeroso. Por isso que é tão cativante, é tão poderoso, é tão eficaz. Ele vem com açúcar. Todo veneno de barata tem açúcar. Você sabia disso? Todo veneno de barata tem açúcar. Porque as baratas, como também as formigas, elas são muito atraídas pelo sabor e pelo cheiro. Então, tem açúcar. E elas vão ter uma suave morte. Elas vão ter uma adorável morte. E muitos de nós estamos sendo suavemente e adoravelmente mortos e destruídos por venenos que Satanás coloca na nossa vida, que a Bíblia chama de pecado, e nós prazerosamente e até sorridentemente nós vamos descendo para o fundo do inferno sem perceber quanta desgraça virá em consequência
daquela nossa decisão errada, do nosso ato impensado. Meus queridos, nós temos que levar isso em consideração. Por mais que o pecado lhe pareça algo que não é tão sério, tão danoso, ele certamente vai lhe trazer algum tipo de escravidão e sofrimento. O povo de Israel se afastou do Senhor, negligenciou a vontade do Senhor, e quando eles menos esperaram, os midianitas estavam à porta. Eles estavam dominados em todas as áreas de suas vidas. Isso foi acontecendo muito sutilmente. Quando eles foram reagir, já era tarde. Estavam dominados. Sabe, queridos, vou colocar isso de um modo muito pessoal para que você entenda. Sabe por que eu fujo de determinados pecados? É porque eu sei que se eu deixar espaço para eles na minha vida, depois, quando eu quiser fugir, eu não vou poder mais. Então eu prefiro fugir antes do que tentar fugir depois. Porque, meus amados, muitas vezes não dá para fugir mais. Quando eu era criança, a gente usava muito tipo de armadilhas para pegar passarinho. Geralmente, o pessoal que tem assim um contexto de vida mais rural, sabe o que é isso? Porque hoje o mundo urbanizado, ninguém nem encontra mais passarinho para pegar, né? Não encontra. Nem os gatos estão mais encontrando passarinho para pegar. Então os gatos hoje estão comendo lixo, porque não tem mais passarinho para eles comerem, não, com raríssimas exceções. Mas quando eu falo contexto rural, eu não sou do interior, mas eu vivi numa área, meu pai era do interior, e eu vivi numa área que era praticamente um sítiozinho. Então ali no nosso quintal tinha tudo, e a gente tinha aquela oportunidade de às vezes pegar um passarinho. E a gente usava o seguinte, a jaca, ela tem uma seiva, quando você corta, ela tem uma seiva que é uma cola. E aí muitas vezes a gente pegava passarinho, a gente cortava, fazia um corte na casca da jaca. Quando derramava, eu fico olhando a carinha dos meninos de vocês. Os bichinhos acham que não sabem nem o que é jaca, né? É uma tristeza. Se perguntar o que é Pokémon, essas desgraças aí, eles sabem de tudo. Mas a gente fala jaca, mamão, os meninos ficam assim. Nem na feira os meninos não vão mais, né? Os pais não levam. Então, a gente cortava a casca do pé de jaca, descia aquele leite ele ia ficando pegajoso e virava uma cola. Aí a gente via o passarinho onde ele costumava pousar, colocava ali naquele localzinho onde ele geralmente vinha, a gente sabia que ele ia pisar por ali, aí ele pisava. Aquilo ali não causava dor, não causava mal-estar, não causava nenhum mal ao pássaro, não prejudicava a saúde dele, mas ele estava aprisionado. Aprisionado. O pecado é assim. A ação do diabo é assim. Ela vem muito sutil na nossa vida. A gente nem percebe que a gente está descendo. Quando a gente olha, já tem um monte tão grande na nossa frente que a gente não consegue mais subir. Já caímos tanto e descemos tanto que não temos mais forças para voltar ao nível que Deus gostaria que nós estivéssemos. Meu amado, preste atenção. Preste atenção. Não se deixe enganar pela sutileza do pecado. Nenhum pecado, por mais agradável, suave ou inofensivo que pareça, será sem consequências ou sequelas. Não adianta você pensar, não, esse aqui eu experimento, mas escapo. E o diabo sempre diz isso pra gente: olha, não te preocupa não, depois tu te livra, só uma vezinha. E o diabo até usa a palavra de Deus contra nós e diz assim: olha, depois tu pede perdão.
Experimenta. Depois tu pede perdão, pronto. Deus perdoa, não perdoa? Você já ouviu essa voz? Já ouviu essa voz em momentos de tentação? Não, vai lá, só uma vezinha. Depois tu pede perdão. E segue em frente, pronto. Deus perdoa e tu continua. Queridos, não tem como você sair incólume. Essa palavra não é muito usada, mas você sair sem sofrer nenhum dano de uma situação de pecado. No mínimo, a sua ficha passa a ficar suja. No mínimo, você está com ficha suja. Você está com o nome no SPC espiritual. Ah, mas Jesus pagou a dívida. Mas você manchou sua vida espiritual. A culpa pode lhe acompanhar pelo resto da vida. A condenação que o inimigo traz pode lhe seguir pelo resto da vida. E você vai sempre olhar para trás e você vai saber que você pisou na bola. E às vezes é umas coisas tão sem futuro que a gente até diz assim, meu Deus, por que eu caí nessa? Por que eu fiz isso quando eu poderia ter escapado? Não vale a pena, querido, uma vida assim. Não vale a pena. Hoje, as igrejas parecem que vivem como se pecado não tivesse consequências ou sequelas. E a igreja, por isso, se torna escrava, sem perceber que está escrava, pensando que é livre, quando não é. Existe um livro maravilhoso que eu incentivaria você a ler. Tem aqui na biblioteca. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um hindu que se converteu. Quem conhece esse livro, quem já ouviu falar? O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Às vezes eu fico observando, irmãos, que eu aqui lanço para vocês tantos tesouros e vocês só escutam e não vão atrás. Porque eu duvido quando terminar o culto que faça uma fila aqui para ir atrás desse livro na biblioteca. Um dos livros mais magníficos que eu já li. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Não é livro teológico, não é livro doutrinário. É o testemunho de um rapaz, inclusive foi envenenado. Ele escapou por um milagre de Deus. Ele era, eu não lembro se ele era muçulmano. Não era muçulmano. Era uma seita da Índia que ele seguia. Toda a família dele. E o pai dele era um cara muito importante. Quando ele se converteu, o pai fez de tudo para convencê-lo a desistir de Jesus. Ele era ainda jovem, um rapazinho. Ele não desistiu. E o pai, então, envenenou a ele. O pai já tinha prendido ele num quarto para pressioná-lo para desistir de Jesus. Quando o pai viu que ele não desistiria de Jesus, aí um dia colocaram a comida para ele. Se eu não estou enganado, botava a comida para ele por debaixo da porta. Ele comeu. E aí foi descobrir que o próprio pai tinha envenenado a ele. Tinha veneno dentro da comida. Depois disso, o pai mandou ele embora para morrer no meio da rua. E aí ele começou vomitando sangue. E aí parece que foram os médicos missionários que salvaram a vida dele. Foi envenenado pelo próprio pai. Mas depois tem a história dele, que é uma história lindíssima. Coisa assim, fora de série. Você lê e até parece que é ficção, mas não é. É um testemunho. Esse irmão existiu. Foi um grande missionário naquela região da Índia, Tibete, por ali, aquela região lá, onde há essas seitas, seitas orientais que são extremamente arraigadas. E aí esse rapaz, ele conta depois, ele já um homem maduro e tudo mais, ele conta que havia na Índia, eu não sei, na região do Tibete, na verdade, que foi o maior tempo de vida dele, de ministério. Ele conta que havia naquela região um local que era um tapete lindo, tem uma florzinha. Alguém já viu aqui, que é uma planta que cresce como mato no interior, nas áreas de muita vegetação? Alguém aqui já viu a margarida?
Às vezes você anda assim numa região de mato e ela cresce como se fosse mato. Um tapete. Tudo verdinho e aquela rosinha amarela. A coisa mais linda do mundo. Lá no terreno que era do papai, hoje é nossa herança. Às vezes eu entrava dentro da mata e saía andando por dentro da mata. De repente a mata abria e assim eu olhava aquele jardim, margaridas assim, aquela área enorme. E eu ficava olhando aquilo, que coisa linda. Então isso é muito comum naquelas regiões lá do Tibete. E aí tinha uma plantinha parecida até com a margarida. E você passava, era uma planta linda. Ela não tinha toxina, ela não tinha urtiga. Porque você sabe que tem umas plantas que são venenosas, né? Se você tocar, ou ela vai lhe causar uma reação alérgica intensa, ou ela vai transmitir um veneno através da sua pele e você morre, do nada. Mas no caso dessa planta, não, ela não tem veneno. Mas essa planta, ela solta um cheiro. Então o pessoal da região, os viajantes experientes, sabem que eles não podem passar ali. É aquele jardim lindo, mas é um jardim da morte. Porque as pessoas que passam ali vão sentindo aquele cheirozinho, aquele odor agradável, aquele cheirinho da planta. E ele vai passando e é tão agradável que vai causando uma sonolência. E a pessoa cai e adormece ali. Com aquele cheiro agradável. E ele fala como isso é tão perigoso. E ele faz uma comparação com o pecado. Esse cheiro agradável, que muitas vezes não lhe mata instantaneamente, mas você vai morrendo, porque quando você adormece, o que acontece? Você não se lembra de comer, você não se lembra de fazer as necessidades que o corpo precisa. O seu corpo vai parando, sem alimentação, e você morre. Ou então, quando a pessoa adormece ali naqueles campos, vem os animais ferozes que já estão à espreita, observando os bestas. Os animais sabem onde caçar. Observando as vítimas daquela plantinha linda, cheirosa. E aí eles vão e devoram a pessoa viva. Ela não tem reação nenhuma. Ela está totalmente desprotegida por causa daquele cheiro gostoso da plantinha. Querido, você não tem ideia quantos tapetes de plantinhas assim Satanás coloca na nossa caminhada, na nossa trajetória, no nosso percurso, que muitas vezes não nos matam, não é venenoso, mas você adormece na sua vida espiritual. E ali você morre. Acabou-se sua vida. Então preste atenção. Porque o pecado é extremamente sutil e jamais haverá pecado sem consequência. Pecado que não nos traga danos graves, por mais suave que seja, por mais inofensivo que nos pareça. Às vezes até tão inofensivo que se torna agradável, suave, mas aquilo ali vai tirando sua vida espiritual, sua respiração espiritual, vai lhe trazendo uma sonolência espiritual, e quando você menos espera, você morreu de inanição espiritual, passou a vontade de comer. Sabe você que já não tem mais gosto de ler a Bíblia? Sabe você que já não tem mais gosto, fome de orar? Sabe você que não tem mais a fome de buscar a Deus, que vem para a igreja à força, que vem por acaso, mas não por interesse pessoal? Sabe, isso está acontecendo com você? Pois é, querido. Você se encontra num jardim da morte, que Satanás plantou para destruir sua vida. Então, vigiemos para que não cometamos esse erro, assim como aconteceu com o povo de Israel. E aí, queridos, vieram os midianitas. E quando vieram os midianitas, não tinha mais jeito. Continuando, o texto sagrado diz assim: os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas,
porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Eram mais fortes do que eles. Olhem, os midianitas vieram depois que Israel começou a passar por uma experiência de debilidade espiritual. A debilidade espiritual mina todas as demais forças do servo de Deus. Eles foram enfraquecendo espiritualmente, deixando o pecado entrar. Depois, de repente, apareceram os midianitas. Eles não esperavam que iriam pecar hoje e os midianitas já baterem na porta amanhã. Não. Eles foram pecando, se afastando do Senhor. Isso foi um período progressivo e contínuo, sutil, que finalmente os enfraqueceu tanto que quando os midianitas chegaram, eles já estavam tão longe de Deus que não podiam mais contar com a proteção do Senhor. Quero que você anote aí o segundo princípio. E aí eles passaram a procurar nas montanhas, nas cavernas, lugar seguro. Como nós fazemos na nossa vida. Mas eu quero que você anote o princípio. O único lugar seguro nesta vida e nesta terra é na presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor, você corre sérios perigos. O único lugar seguro nesta vida e nesta terra é na presença do Senhor. Saiu da presença, não adianta você se esconder em cavernas, em muralhas, em cidades fortificadas, em cofres, em buracos, em montanhas, mares. Não adianta onde você se esconder, o inimigo vai lhe encontrar. E você vai ser suavemente destruído. Não adianta se esconder. O inimigo não perde o rastro daqueles que comem do pecado que ele oferece. Ele vai lhe seguir e vai lhe seguir até lhe encontrar e matar. Porque Jesus disse que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Queridos, aprenda uma coisa. Escuta bem, presta bem atenção. Escute com todos os seus ouvidos. Satanás é um caçador. Há uma palavra ainda mais forte que expressa bem isso. Satanás é um predador. Até porque eu conheço ele, eu conheço Satanás, que os irmãos até acham estranho isso, né? Conhece Satanás? É, queridos, se você não conhece, deveria conhecê-lo, viu? Porque a Bíblia diz que é importante. O apóstolo Paulo diz, tem uns irmãos assim, tolos, que não sabem ler a Bíblia direito, ou cheio de preconceito, que diz assim, eu não quero saber de nada do diabo, o importante é conhecer a Deus. Porque toda estratégia de guerra diz que qualquer sucesso numa batalha depende de o quanto você conhece o seu inimigo. Quem não conhece o seu inimigo já está derrotado. O apóstolo Paulo, ele no texto da carta aos Coríntios, ele deixa bem claro: eu não desconheço, eu não ignoro os planos do diabo, os propósitos do diabo. No texto sagrado especificamente usa a palavra os seus desígnios, as suas intenções. Você precisa conhecer a Deus, mas você também precisa conhecer o diabo. Jesus pôde lidar bem com Satanás, porque o conhecia muito bem, sabia das suas táticas e estratégias, e portanto ele sabia como se prevenir e como se proteger. Então, queridos, quero lhe dar um conselho: conheça o diabo, viu? É importante, desde que você o conheça da maneira certa, da maneira bíblica. Não é no terreiro de macumba que você vai conhecer o diabo não, viu? Nem faça uma sessão espírita, nem convide a ele para um bate-papo na sua casa. Porque se você fizer isso, prova que você não o conhece nada. Você tem que conhecer o diabo através de Deus. Deus me revela como é o meu inimigo, para que eu saiba como derrotá-lo e impedir que ele destrua a minha vida.
Você tem que aprender a fazer essa oração. Amém? Porque tem muita gente aí que conhece o diabo e conhece muito bem, está nas mãos do diabo. Então não é apenas um conhecimento intelectual. É um conhecimento espiritual que deve nos ser repassado através do Senhor. O pessoal que vem das macumbas, de centro espírita, de espiritismo, essas outras seitas aí envolvidas com satanismo ou bruxaria, eles acham doutor em diabo. Aí eles acabam subestimando o inimigo, ou pensando que são mais entendidos. Então esses irmãos, eles chegam assim muito prepotentes e achando que, porque conhecem certas coisas do passado, do seu passado, e que diziam respeito a Satanás, eles pensam que conhecem o diabo. Meus queridos, se você não conhecer Satanás através de uma revelação bíblica, de um conhecimento bíblico, você vai se dar mal com ele. Você vai ser derrotado. Mas se você também não conhecê-lo, você com certeza vai ser derrotada. Ficou claro isso? Mas, independente de qualquer coisa, o único lugar seguro, o único lugar onde você tem garantia de proteção é na presença de Deus. Saia da presença de Deus, você está no território do diabo. Sabe onde o diabo mora? Todo mundo fala no inferno. O diabo não está no inferno. Sabe onde o diabo mora? Vou lhe dar essa dica. O diabo mora onde Deus não está. Onde Deus não estiver, ali está Satanás. Quando você sair da presença do Senhor, Satanás chegou junto. Você entendeu? Na hora que você diz assim, Deus, eu não quero mais saber de ti não. Satanás diz, e aí, colega? Tudo bem? Nem precisa você chamá-lo. Tem gente que pensa, eu vou invocar o diabo. Não precisa não, queridos. Não precisa, ele sempre está perto de quem está longe de Deus. Não se iluda. Ninguém nunca anda sozinho. Tem gente que diz assim, eu agora vou cuidar da minha vida, vou me virar, não quero saber de Deus, vou andar sozinho. Não existe uma caminhada sozinho neste planeta, nesta vida. Não existe. Você saiu da presença de Deus, o diabo chega junto. Já lhe abraça e diz, vamos passear. Entenderam? O diabo tem um atrevimento de entrar na presença de Deus. Tu imagina você fora da presença de Deus. O diabo tem um atrevimento de tentar-nos quando Deus está pertinho de nós. E nós estamos pertinho de Deus. Jesus foi para o deserto com o Espírito Santo, de braço dado com o Espírito Santo. Pertinho de Deus, jejum e oração, jejum e oração. Tem uns irmãos tão tolos que dizem assim, crente consagrado, Satanás passa longe. Jesus passou 40 dias e 40 noites em plena consagração. O Filho de Deus, sem nenhum pecado. E o diabo chegou junto. Irmãos, tem muita coisa mal ensinada aí. E tem muito irmão tolo. Por isso que papoca de uma vez. Porque existe essa bobagem de... quem está na presença de Deus, o diabo nem passa perto. Espera. Na bobeira. Terceiro. Versos 3 e 4. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto os atacavam. Satanás só anda de bando, nunca vem sozinho. Olha aí, midianita, amalequita, os povos do deserto. Juntou tudo. Porque eles viram. Vocês estão vendo? Israel se afastou de Deus. Vamos lá.
Quando Israel saiu do Egito, começou a atravessar o deserto em direção à Palestina, eles passaram por um povo que era um povo poderoso, conhecido. O seu rei se chamava Balaque. Mas diz a palavra do Senhor que depois que o Senhor passou quando o povo de Israel atravessou o Jordão, que eles chegaram em Jericó, todo mundo naquela região já estavam se tremendo de medo. Quando eles conversaram com a prostituta Raabe disse: olha, está todo mundo com medo de vocês. Nós já soubemos o que Deus fez com vocês quando tirou do Egito. Nós sabemos quem são vocês. Estamos todos apavorados. Estamos com medo. E aí chega num momento que eles tentam atravessar as terras de Balaque. Balaque viu aquela multidão, teve medo de enfrentá-los, porque sabia que Deus estava com eles. Aí ele ficou recuado. Aí ele chamou Balaão. Balaão, olha, eu sei que eu não posso vencer esse povo desse jeito, nessa situação. Balaão amaldiçoa eles. Até que Balaão disse: olha, maldição contra quem está na presença do Senhor, como eles estão, não adianta, não tem efeito. Até que chegou uma hora que eles ficaram, Balaque ficou com ódio de Balaão. Gastei uma fortuna contigo, te chamei aqui para amaldiçoar este povo, e tu ainda abençoa. Ele disse: eu tentei, mas Deus não deixou. E ele disse: pois vai embora, não quero mais ver tua cara. Balaão sabia, saiu. Mas como todo seguidor de Satanás, ele disse: deixa eu te dar uma dica. Tu presta atenção no que eu estou dizendo. Deixa eu te dar uma dica. Balaão disse: nem cobrou. Deixa eu te dar uma dica. Tu não precisa me contratar, nem contratar ninguém para amaldiçoar eles, não. Faz eles pecarem. Manda as mulheres de vocês para o meio deles. Acabou o grande e poderoso exército de Deus. Só umas mulherzinhas bonitas. Sabe aquelas que aparecem no caminho da gente? É claro que para vocês mulheres é aquele rapazinho bonito, né? Para os homens, Satanás já vem de acordo com o gosto de cada um, né? Que hoje o negócio está tão... Então, ele vai se apresentar conforme os seus gostos. Mas ele sabe que basta você pecar. Não precisa fazer uma guerra. Não precisa convocar todo o inverno. Na verdade, as hostes infernais ficam paradas ao seu redor, esperando. E tem uns abestados, rapaz, eu odeio essas interpretações de idiota. Diziam assim, os teólogos: não, ó irmão, seguinte, Satanás não toca na gente. Porque a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor. Mas Deus está ao nosso redor. Essa é a conversa mais furada do mundo. Porque quando tu peca e sai da presença de Deus, Satanás está de braço, já no teu pescoço, no teu ombro. Meu amigo, não é verdade que quando a gente peca, desagrada a Deus, a gente tem aquela sensação que alguns pensam que é só uma sensação, que Deus sumiu, que Deus se foi. Você já sentiu isso? Você pisa na bola, chega para orar, se ajoelha e você pensa assim: agora é como pensou o povo de Israel quando chegaram. Foram guerrear, se eu não estou enganado, na cidade de Ai. Do jeito que nós derrotamos Jericó, agora vamos derrotar Ai. Correram para lá.
e apanharam feio. Voltaram, meu Deus, Senhor, o que foi que houve? O Senhor disse, alguém pecou aí no meio de vocês. Eu dei uma ordem que não cumpriram. Choraram, 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 feito criança. Deus, nós apanhamos. Onde estava Deus? Deus disse assim, vocês vão me desobedecer? Tchau. Vão só. E andar sozinho é andar com o diabo. Não existe essa coisa. Tem gente que pensa que existe um terreno neutro. Com Deus, com o diabo e comigo. Nem um, nem outro. Não é? A gente não pensa mais ou menos assim? Tem gente que não quer nada com Deus e quando você diz assim, você está com Deus, que aí? Eu? Não existe um terreno neutro, amado. Este mundo jaz no maligno. Não tem território neutro. Você entendeu? Nem dentro da igreja. Aquelas coisas de filme de terror é mentira. Satanás está perseguindo o cara, ele corre e entra numa igreja. Aí Satanás fica na porta, não entra. Se eu vou contar os demônios que tem aqui acompanhando alguns, isso é mentira. Ele entra. Nenhum lugar neutraliza a ação do diabo. Só há um lugar. E a música diz que o desejo está, Senhor. Mas muitas vezes a gente não deseja e nem está. Só na presença de Deus tem proteção. Só. Saiu, dançou. Mas eu sou crente, não interessa. Saiu, dançou. Você ouviu uma mensagem de fé e esperança com o pastor Pedro Aragão, gravado ao vivo na Igreja de Cristo na Maraponga. Aguardamos você e sua família, domingo às 18 horas, na Avenida Benjamin Brasil 1137, Maraponga, Fortaleza, Ceará.